Olá, esta é a aula sobre modos de organização do discurso. Na aula anterior de produção textual, nós vimos a questão dos gêneros textuais e dos modos de organização do discurso, o porquê distinguir os dois conceitos e como um mesmo gênero textual pode apresentar diferentes modos de organização do discurso. Hoje nós vamos relembrar a diferença de maneira panorâmica, a diferença entre esses modos de organização do discurso. Então, se o modo é conversação, ele é bastante fácil de ser identificado, porque ele apresenta enunciados em discurso direto. Discurso direto é quando você tem um travessão, ou você tem aspas, é alguém falando, é a representação de alguém falando algo, ou alguém escrevendo algo. É como se fosse uma cópia, tá? De uma cópia fidedigna daquilo que está sendo dito ou escrito, com alternância de turnos de fala entre os interlocutores. Então, você tem como exemplo aí, você viu o filme? Aí a resposta, vi e não gostei. São exemplos de gêneros textuais da conversação, onde a gente encontra a conversação, a conversa telefônica, bate-papo na internet, a entrevista. A narração, que é um dos mais conhecidos, apresenta enunciados que indicam ações e fatos já acontecidos, uma vez que a progressão no tempo é essencial e que possui indicação de lugar. Aí eu acrescento personagens também. Então, na narração, você precisa ter uma sequência de ações que já aconteceram. Então, quando você fala assim, era uma manhã cinzenta, quando João saiu de casa. Ação 1, batendo a porta. Ação 2, para nunca mais voltar. Ontem, depois do jogo, fomos à praça. Ação 1, festejar. Cantamos, ação 2, e dançamos, ação 3, até o sol raiar. Então, são exemplos de gêneros textuais: relato, crônica, romance, fábula, conto de fadas. A descrição apresenta enunciados com verbos de existência. O que são verbos de existência? São aqueles que podem ser facilmente substituídos pelo verbo ser, ou de localização no espaço. Localizar-se, encontrar-se, geralmente no presente ou no pretérito imperfeito do indicativo, sem a ideia de sucessão no tempo, acompanhado de uma caracterização ou de uma indicação circunstancial. Eu costumo dizer que a descrição é como se você estivesse tirando uma foto de um lugar e você apresenta os elementos que estão ali presentes, tá? Você não tem progressão no tempo, você não tem exposição de opinião, você não tem apresentação de um conceito, você tem simplesmente a descrição de um elemento, de um objeto, de um ser. Então, essa ideia de foto, de quadro, ela é bem interessante quando a gente pensa na descrição. Então, a casa ficava no meio coberta pela vegetação exuberante. Então, nota que a gente pode pensar e imaginar um quadro com a casa no meio da vegetação exuberante. O céu era verde sob o gramado, a água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, rosas e alaranjados. Aqui também nós temos essa ideia de que a gente pode fazer mentalmente um quadro com essa descrição que está aí apresentada. São exemplos de gêneros textuais, onde a gente tem descrição, o folheto turístico, o autorretrato, ou simplesmente o retrato, o anúncio classificado, a lista de compras, o cardápio, né? Quando a gente tem a lista de compras, a gente tem uma descrição do que vai ser comprado.
tá? É simplesmente uma enumeração de elementos que estão presentes ali naquele texto. Isso também é uma ideia bastante importante, a ideia de enumeração de elementos. Isso está presente na descrição. A exposição apresenta enunciados de explicação ou de explicitação de informação a respeito de algo, em que não há defesa de nenhuma ideia, de nenhum ponto de vista. Esses enunciados tratam da identificação de fenômenos, de conceitos e de definições. Então, na exposição, você vai apresentar uma explicação, tá, sobre algo. Então, se eu digo, por exemplo, a água ferve a 100 graus centígrados, eu tenho uma exposição. Eu estou falando uma propriedade da água, tá? Estou expondo, estou explicando, mas eu não estou defendendo nenhum ponto de vista. Eu estou simplesmente apresentando a informação. Então, exemplo 1. A borracha, produto natural de uma árvore tropical, e os plásticos, produtos sintéticos da indústria química, têm origens bastante diversas. Nota que aí você tem a ideia de borracha e plástico sendo explicitadas, sem que você tenha a apresentação de nenhuma opinião sobre os benefícios da borracha ou os malefícios do plástico ou vice-versa, certo? 2. Novas ruínas de uma suposta cidade inca foram encontradas por pesquisadores ingleses a 50 mil quilômetros de Machu Picchu, no Peru. Então, é a apresentação de uma informação sem que você tenha aí nenhum espaço para exposição de opinião. Então, a gente tem textos de divulgação científica, de cadernos de jornais, de livros didáticos, são exemplos de exposição. A argumentação apresenta enunciados de comentário em que há defesa de um ponto de vista, de uma ideia ou questionamento de algum fato. Os enunciados argumentativos buscam explicitamente convencer, persuadir o leitor ou o ouvinte. Para tanto, utilizam-se de argumentos e de progressão lógica que têm como objetivo sustentar a tese a ser defendida. Então, na argumentação, você tem aí a defesa de um ponto de vista, certo? É diferente da exposição em que não há a defesa de um ponto de vista. Então, há muita gente que ganha acima de $1 por dia e continua muito pobre porque não tem escola para os filhos, sistema de saúde, água potável ou esgoto no barraco. Então, você tem aí uma opinião de alguém que é o Cristóvão Buarque, do educador Cristóvão Buarque, que vai falar que tem muita gente que não tem, que ganha acima de $1 por dia e não tem uma série de coisas e continua na pobreza. Então, ele está apresentando a opinião dele sobre esse fato. No 2, fica ainda mais fácil, quando você fala assim, eu acho que o valor do romance está em sua flexibilidade infinita, que o torna um instrumento único para espelhar o mundo e registrar a realidade. Então, só o fato de você iniciar com eu acho, já apresenta um ponto de vista. Então, você tem aí a opinião sobre o que é o romance, que é um instrumento para espelhar o mundo e registrar a realidade. São exemplos de argumentação: o sermão, a redação de vestibular, o editorial de jornal ou revista e a monografia. Bom, basicamente a diferença entre esses 6 modos de organização do discurso são essas. Nem sempre é fácil a gente encontrar a diferença entre eles. Às vezes há muitos textos que ficam no limiar entre um modo de organização e outro. Mas a gente vai, através de alguns exercícios, tentar solucionar ou
melhor, clarificar melhor essa questão. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.